Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Vale lembrar que esse terceiro trimestre de 2025, as lições bíblicas de adultos da CPAD estão trabalhando com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Na lição passada nós vimos como a igreja de Jerusalém era uma igreja cheia de amor, de tal modo que não havia necessitados entre eles, pois aqueles que tinham em abundância vendiam uma propriedade, vendiam um bem, trazia os resultados da venda para os apóstolos, que por sua vez distribuía entre os irmãos de acordo à necessidade de cada um. Mas nós vamos ver hoje que mesmo em meio a esse ambiente de comunhão e de amor, Satanás ele vai encontrar uma brecha no coração de um casal para que eles elaborem uma mentira a fim de obterem lucro e reconhecimento, a fim de serem aplaudidos. E nós, como era de se esperar, em uma igreja cheia do Espírito Santo, onde há discernimento espiritual, uma mentira, ela não se sustenta. E o textuário da lição está lá em Atos capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. A verdade prática da lição, ela vai dizer o seguinte: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. E aí nós vamos lembrar do que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. O cristão, ele tem que ser uma pessoa transparente nas suas palavras, nas suas ações. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E a palavra-chave da lição é essa palavrinha, nada agradável, mentira, que pode ser definida como uma habilidade mental que uma pessoa tem de contar uma mentira a ponto de convencer a pessoa que a ouve de que aquilo que ela está contando é uma verdade, quando ela mesma sabe que não é, Então tem pessoas que têm uma habilidade de contar um caso, de formular um caso, de forma a prender a atenção da outra pessoa e fazer até, e a pessoa dar crédito, Às vezes até são casos até que a pessoa até em determinados pontos diz assim, mas será que isso é verdade mesmo? Mas a pessoa tem uma habilidade, o mentiroso, de contar com requintes de detalhes, lógicos, que a pessoa, a quem está ouvindo, é levada a acreditar. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Será o texto que vai ser lido em classe, nas igrejas locais.
Bom, e continuando aqui, a nossa introdução diz assim: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Porque quem estava por trás disso, quem buscou essa brecha, foi Satanás, e achou no coração desse casal, né? Que aparentemente se apresentou como alguém também genuinamente generoso, né? A gente precisa ter muito cuidado com as aparências, né, irmãos? Precisamos ter muito cuidado com as aparências. Se tem um dom espiritual que a igreja ela precisa ter, é o de discernimento. Discernimento, né? Precisa ter discernimento, porque às vezes a pessoa pode até estar falando algo que é verdade, que nós estamos em concordância, né? Pode até se apresentar uma pessoa que está também ali concordando, mas o que é que está por trás disso, né? Só Deus sabe. Então a gente precisa ter, a igreja precisa buscar discernimento espiritual para não ser facilmente enganada. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Olha aí. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Ou seja, eu preciso andar em vigilância. Eu preciso pedir a Deus que me faça, aguce meus ouvidos espirituais para que eu discirna a voz do Espírito Santo e a voz do enganador, para que eu não me deixe levar, e não me deixe levar. E um outro ponto que a gente precisa levar em conta aqui é que a Bíblia ela revela para nós um Deus, lá no Salmo 139, que prescruta os nossos corações. Um Deus que ainda a palavra não chegou à nossa boca, ele já conhece. Então, se tem um ser que nós não podemos enganar de modo algum, é Deus. E aí é por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando nós somos tentados, a trilhar esse caminho do engano. Precisamos ter cuidado, porque eu posso enganar o meu irmão, eu posso enganar o meu líder, posso enganar até o pastor da igreja. Toda a igreja, me apresentando ali, dependendo da minha função, como uma pessoa correta, moralmente correta, como um cristão exemplar, mas só quem sabe é Deus. E muitas das vezes o juízo pode vir, como veio para o casal, pode haver ali a morte espiritual e logo na sequência pode acontecer uma morte física. Dependendo do grau, do que eu esteja fazendo, a pessoa pode sofrer a morte física, Então precisamos fugir, como aqui está dizendo o comentarista, nos afastarmos, fugir da aparência do mal, a tentação vem. Uma coisa que nós precisamos lembrar: ser tentado não é pecado. Todos nós vamos sofrer tentações. Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que em tudo ele foi tentado, Então o problema não é ser tentado. O problema é quando você cede à tentação. Existe um hino da harpa, muito conhecido, que diz: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre
Dissera triunfar. Né? Então, e a gente só triunfa quando nós deixamos, né? Nós atentamos para a voz do Espírito Santo, que dentre muitas coisas é o nosso orientador. Bom, o tópico 1 da lição diz assim, desculpe, irmãos, eu estou um pouco gripado, né? O diabo, o pai da mentira. O diabo, o pai da mentira. Imagine, se o diabo é pai da mentira, quem mente é o quê, né? Subtópico 1 diz assim, é da natureza satânica mentir. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo que o levou a mentir. Ou seja, ele não teve discernimento. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Isso lá em João, capítulo 8, versículo 44, né? Quando ele ali, em mais um embate com os escribas e fariseus, quando esses estavam ali alegando serem descendentes de Abraão, terem por pai Abraão, e aqueles homens, a grande maioria, nós sabemos que eram hipócritas, né? Tinham a aparência de homens representantes de Deus, de aquela mantra de religiosidade, diante do povo, mas muitos ali era como Jesus uma vez falou, eram sepulcros caiados. Por fora, aquela aparência de santidade, de moralmente corretos, mas por dentro uma podridão profunda. E Jesus diz assim, Jesus disse assim a eles, não, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cuidado, você que anda aí mentindo, porque o subtópico diz aqui, que era da natureza do pecado, do diabo, mentir. É da natureza dele. E Jesus é enfático em dizer que ele é pai da mentira. Então, se uma pessoa, tem pessoas que estão tão escravizadas com essa questão, esse hábito de mentir, que com certeza começou com uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, mas hoje não consegue nem enfrentar os seus problemas. Quando está em alguma situação que se vê pressionado, recorre à mentira. Cuidado, meu irmão. E muitos até, querem até se justificar. Não, é porque... Não, irmão, eu não consigo não, meu irmão. Então tem que rever aí, porque a mentira é da natureza de Satanás. Satanás é o pai da mentira. É um dos pecados mais antigos do mundo. Cuidado. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Mesmo que a verdade ela venha te prejudicar, de certo modo, seja algo que você tenha feito, e que de repente você tenha que sofrer uma disciplina, tenha que ser afastado das suas funções na igreja local. Não importa, meu amado. O importante é a sua comunhão com Deus. O importante é você restabelecer a sua comunhão com Deus. Isso que é o importante. Porque nós sabemos que todos nós podemos tropeçar,
nós não estamos aqui como os perfeitos, mas tropeçando, busquemos, recorramos a Deus, né? A palavra de Deus diz que a um coração quebrantado não desprezará Deus, né? Não desprezará Deus. Agora, continuar no erro, né? E levando isso adiante, né? Isso é complicado. Aí, seguindo aqui, o comentarista diz que Satanás está por trás de toda mentira e engano. Preste atenção. Satanás está por trás de toda mentira e engano. E engano. Nós já trabalhamos isso aqui, né? Não é só você contar uma mentira, você também mostrar uma coisa assim, sendo outra, né? Você não está ali verbalizando uma mentira, mas a sua postura é um engano, né? É uma mentira, porque as pessoas estão achando que você é uma coisa e você é outra. Cuidado, porque você está sendo instrumento de Satanás. Essa é a verdade, né? Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, né, o mágico, né, o Bar Jesus, lá em Chipre, né? E o diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. O que é próprio dele, né? Jesus falou, né? Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, nunca vai mudar. E aqui é até importante a gente frisar isso aqui, que ele nunca mudará. Por quê? Porque tem aí uma doutrina, aproveitando, né, aqui, uma doutrina universalista que defende a ideia de que no final todos serão salvos. Todos serão salvos. Porque Deus, na sua bondade, misericórdia, jamais lançará alguém no inferno, né? No lago de fogo, um homem. É bem verdade que Jesus, ele disse que o lago de fogo, o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. O ser humano que vai estar lá, infelizmente, é aqueles que rejeitaram a revelação de Deus, rejeitaram o seu evangelho, rejeitaram o seu filho Jesus. Então vão estar lá porque rejeitaram, né? Em algum tempo tiveram a oportunidade de ir em direção a Deus, mas rejeitaram e viveram de acordo com as suas vontades e as suas paixões. E a Bíblia diz que só existe duas portas: a porta estreita e a larga, a porta da salvação e da perdição. Está diante de nós, Jesus e o mundo. Jesus convidando-nos a seguir Ele, mas dizendo que para o seguir temos que renunciar às nossas vontades, à nossa natureza, às nossas paixões, e o mundo que é a porta que a gente anda aí com o seu relativismo, né? Que a mentira para o mundo, não, olha, se for para fazer o bem, se for para ajudar, não faz mal, né? Uma mentira para beneficiar, ou para poupar alguém, né, de um sofrimento, isso é relativo. E tem um mundo que anda de acordo com as suas vontades, né, as suas paixões, né? E aí a gente olha e toma a nossa decisão, né, sabendo que o final com Cristo é um final de glória, né, glorioso, de vida eterna, final daqueles que caminham pela porta larga, de morte eterna, morte, separação definitiva de Deus. Então, lá
os seres humanos que estarão lá é porque escolheram trilhar por esse caminho. E em relação ao diabo, ele nunca mudará, é preciso entender porque uma das correntes dessa doutrina universalista chega ao extremo de dizer que até os anjos caídos e Satanás terão uma nova oportunidade, serão perdoados, serão restaurados. Cuidado, meu irmão. Quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a Bíblia ela já nos revela, ela já nos mostra qual será o final de Satanás e de seus anjos, e os seus asseclas. É o lago de fogo, para ele não há mais recuperação. Então aqui é só para frisar, porque eu já ouvi irmãos dizendo que, quem sabe até Satanás não tenha oportunidade de arrependimento. Isso é heresia. Subtópico 2 da lição diz assim: a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. É aquilo que nós já falamos, né? Ele incutiu, mas Ananias ele tinha um Espírito Santo dentro de si. Com certeza o Espírito Santo o alertou, mas ele não ouviu, ele ignorou. A mentira é um dos seus ardis, é um dos ardis de Satanás. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A igreja, nós já estudamos em lições passadas, que a igreja de Jerusalém, ela era liderada e doutrinada pelos apóstolos. Os apóstolos que haviam recebido de Jesus os ensinos, agora estava transmitindo a igreja ali de Jerusalém. Então, não foi por falta de conhecimento, Não foi por falta de conhecimento. E aí fica aquela questão, Muitas vezes a pessoa está ali no culto de doutrina, está ali na escola bíblica dominical, o Espírito Santo está falando ao coração, mas a pessoa ignora a voz do Espírito Santo, porque está deixando a sua vontade falar mais alto, o seu propósito falar mais alto, e aí fica ali estabelecido. Está vendo que aquilo que está sendo ministrado pela palavra de Deus é verdade, mas endurece o seu coração e segue o seu intento. Cuidado, como nós já falamos, porque possa ser que você não tenha muitas oportunidades para se arrepender. E o resultado seja como o do casal, morte física. Então, se a palavra de Deus está falando, querido, dê um passo atrás, ouça. O Espírito Santo está falando ao seu coração, você já planejou, já tentou falar, mas aquilo, a gente costuma dizer assim: puxa, aquilo está falando ali, rapaz, não vá. Na verdade é o Espírito Santo de Deus. Não é isso que a palavra nos diz, que no momento em que nós aceitamos a Cristo, cremos no Evangelho, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. E uma das funções do Espírito Santo é essa: nos alertar, nos lembrar de todas as coisas, de quem somos, de como nós devemos agir, de como nós devemos proceder, do que devemos falar e não. É o nosso Paráclito. Então, dê atenção, ouça, não endureça seu coração para a voz do Espírito Santo, retroceda, dê um passo atrás, volte, renuncie à sua vontade, à sua natureza, deixe que essa nova natureza que é gerada em nós pelo Espírito Santo através do novo nascimento, ela tome proeminência, norteie as suas atitudes, em nome de Jesus, para que você seja vitorioso, meu irmão. Para que você seja vitorioso.
Aí aqui, como o comentarista está dizendo, que a questão, né, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, porque a igreja de Jerusalém era doutrinada pelos apóstolos, né? Mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer coisa errada. Ou seja, que aqui o comentarista está trazendo aqui, que Ananias ignorou essa questão, né, de quem poderia estar ali induzindo eles ser Satanás. Ele ignorou essa questão, né? Ele ignorou, ele só olhou que poderia dar certo. Ele só olhou que ele poderia sair bem, né, nisso tudo, né? Ia vender a herdade, portanto, ficar com uma parte da outra e ainda ficar bem entre os irmãos, né? Ia ficar, como o pessoal diz aí, né, ficar bem na foto, né? Mas ele esqueceu, né? Ou parece que ignorou o fato também dele estar em uma igreja que era cheia do Espírito Santo, ou seja, em que o Espírito Santo tinha uma liberdade de trabalhar na maioria ali dos irmãos, né? Então, em um ambiente desse, meu irmão, aquele que se deixa levar pela voz do enganador, ele rapidamente é descoberto, né? Bom, aí seguindo aqui, é possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama fingindo estar fazendo a coisa certa, né? É o que nós já acabamos de falar. Aí aqui o subtópico 3 diz assim: não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o diabo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Claro, a vitória sobre o diabo foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. A cédula que era contra nós foi cravada ali na cruz, né? Paulo, lá em Romanos, ele disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção. Precisa estar em Cristo e não andar segundo a carne. E não andar segundo os seus desejos. Deixar realmente que o Espírito Santo, que agora habita em você, que habita em mim, tome proeminência da nossa vida. Aí, sim, essa verdade, ela vai se aplicar na nossa vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque a vitória sobre Satanás foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Mas não podemos subestimá-lo, porque ele continua e continuará tentando fazer com que eu e você nos desviemos do caminho, de algum modo. E um dos modos pode ser fazendo com que a gente trilhe o caminho do engano, da mentira. E aí, meu irmão, se nós ignorarmos a voz do Espírito Santo, se nós ignorarmos quem somos, para trilhar esse caminho, aí sim, haverá sim condenação. Haverá condenação. Bom, aí continuando aqui, Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar
os cristãos, vigiemos. Satanás, irmãos, ele não é onisciente. A onisciência é um atributo incomunicável, é um atributo exclusivo de Deus, só ele possui. É aquilo que está lá descrito no Salmos 139. Só Deus possui. Só Deus é capaz. Mas Satanás, ele é observador. E tudo aquilo que nós falamos, expressamos, o nosso comportamento, nossos movimentos, as pessoas com que nós nos relacionamos, ele presta atenção e ele sabe, descobre. Principalmente por meio daquilo que você fala. Qual é a sua intenção, o seu desejo, o que você quer, qual é a sua ambição, onde você quer chegar. E aí ele pode armar o cenário, né? E você ser enganado, achar que ali é uma oportunidade e ir por caminhos que não irá agradar ao Senhor para poder conseguir o que você quer. Então é preciso ter muito cuidado. Bom, o segundo tópico da lição diz assim: o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Nós já tratamos disso, né? Um fato fica evidente em Atos capítulo 5, verso de 1 a 11, que é o texto objeto da lição de hoje, né? Objeto de estudo da lição de hoje, que tanto Ananias quanto a sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Quando eles chegam ali diante de Pedro, né? Quando Ananias chega, Pedro revela a ele que tinha conhecimento de que aquilo ali era mentira. Ele, em vez de voltar atrás, ele confirma, né? Ele, não há ali nenhuma menção de que Ananias ele se arrependeu ou confessou. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram, né? E eles não estavam mentindo para os homens, mas a Deus. A Deus. A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo, como nós já estudamos, e a presença de Deus, a ação de Deus naquela igreja era muito forte. Ali havia manifestações dos dons, curas. Então Deus se manifestava de forma gloriosa ali. Então Deus ele quis deixar ali o exemplo de que nenhuma forma de engano iria ser tolerada no meio da igreja. A igreja tinha sido levantada para uma missão e vinha cumprindo a sua missão. Então aquilo ali foi uma brecha que Satanás achou. Satanás havia tentado parar a igreja, né, usando seus asseclas, né, de forma externa, usando agora pessoas de fora da igreja. Não conseguiu, então ele agora estava usando pessoas de dentro, mas Deus que zela por sua igreja, ele não iria permitir. Se houvesse quebrantamento de coração, arrependimento, claro, Deus ele está pronto para perdoar, mas não havendo, o juízo de Deus ele vem. Mas eles tiveram sim a oportunidade de se arrependerem. Bom, seguindo aqui, né? O subtópico 2, vamos ler aqui, né? Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou, pela cabeça de Ananias e Safira,
para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagens com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Uma coisa interessante nesse comentário aqui é que, se por um lado, né, Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro, sofreram implicações de suas decisões. Porque assim, mentir é uma escolha, né? Vem a tentação. Nós estamos falando de cristão, nós estamos falando de um casal cristão, né? Por isso que nós estamos sempre falando acerca do Espírito Santo que habita em nós. Porque aqui é um casal de cristãos, faziam parte da igreja de Jerusalém. Então, a tentação vem para mentir, para enganar, mas o Espírito Santo está ali. Né? Lembrando quem somos, né? Advertindo. Mas nós ignoramos e tomamos a decisão. Isso é nossa escolha. Agora, a consequência, nós não temos poder, né, sobre as consequências. Você tomou a sua decisão, agora aguente as consequências, não é assim que as pessoas falam? Porque é uma verdade, eu não tenho controle sobre as consequências. Eu tomei uma decisão aqui, foi minha, estava diante de mim. Faça isso ou faça aquilo. Eu tomei a decisão de fazer isso. A consequência da decisão de fazer isso, ela virá. Ela virá. Quando se trata, principalmente quando se trata do reino de Deus, quando se trata dos irmãos, quando se trata da igreja, meu irmão. Às vezes a pessoa até se arrepende, né? A Bíblia nos dá o exemplo aí, né? Clássico Davi, né? A gente dando uma olhadinha no Antigo Testamento. Né? Se arrepende, se quebranta diante de Deus, pede perdão, o Senhor perdoa a falha, mas a consequência daquelas falhas, muitas das vezes, perdura, vem. E dependendo do que seja, você precisa conviver com a consequência do erro por toda a vida. Não vai perder a salvação, às vezes nem perde a vida, né, física como o Ananias e Safira, mas a consequência do erro, você vai ter que conviver com isso por resto da vida. De uma coisa que você poderia, né, se eu desse ouvido à voz do Espírito Santo, poderia estar livre, né? Porque a gente fala sempre assim, irmãos, às vezes o Espírito Santo fala conosco, às vezes usa alguém para falar conosco, a palavra que é ministrada. Né? A gente tem tantos exemplos que a gente não vai aqui expor, de pessoas que teve tantas oportunidades, né? Mas eu quero aquilo, e foi, e graças a Deus teve a oportunidade de voltar, de se arrepender, mas a consequência, até hoje, as acompanha. As acompanha. Bom, o tópico 3 da lição diz assim: a igreja que repele a mentira. Qual é a igreja que repele a mentira? Primeiro, é uma igreja temente, né? Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro da igreja e fora da igreja. Né? Trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5, deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. A palavra phobos, muitas das vezes, é traduzida como medo.
Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência, né? É de reverência, respeito, como em Atos capítulo 2, versículo 43, e outras passagens neotestamentárias. Porque, na verdade, o que nós precisamos ter é temor, é reverência. Né? Nosso Deus, ele é santo, o Deus que nós servimos, ele é santo. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio é esse, temer ao Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso e zeloso, santo. Então, temor a Ele é princípio. O princípio é isso, teme ao Senhor. Não é ter medo, não, porque a gente se relaciona com Ele, né? Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então, não é que nós temos que ter medo. Não, Ele é um Pai amoroso. Agora nós precisamos ter temor, reverência, respeito, zelo pelas coisas de Deus, entender qual é a nossa missão. Nós já falamos isso em outros vídeos, né? Nós temos uma identidade e uma missão, e tudo aquilo que vier de encontro à nossa identidade, que vai prejudicar a nossa missão, nós não temos que dar ouvidos. Não temos que dar ouvidos. A igreja, nós já vimos em lições passadas que essa koinonia, essa comunhão, esse testemunho de amor que envolvia a igreja, fazia com que ela caísse na graça do povo, e Deus ia acrescentando cada dia aqueles que haveriam de se salvar. Se Deus não trata com Ananias e Safira como deveria, irmãos, eles tivessem sucesso, tivessem êxito na sua mentira, e aí isso se propagasse, outros ficassem sabendo, aí quer dizer, uma erva daninha, porque outros iam ficar sabendo, aí então, daqui a pouco Satanás acharia lugar também no coração de outros, para, olha, eu também vou fazer isso aí. Não. E a missão da igreja? O testemunho da igreja? Então, meu irmão, Deus, ele é um Deus zeloso. A gente precisa entender que, como nós já falamos, o maior interessado que sua igreja avance e ganhe almas é o próprio Deus. Então precisamos ter temor, reverência e respeito. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja. Porque outros daqui a pouco iriam estar fazendo, causando danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Preste atenção nisso. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Bom, então uma igreja também forte, é uma igreja também que repele a mentira. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios, como nós já falamos, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. Uma igreja que trata pecado é pecado. Não deve ser tolerado. O pecador, ele tem que ser tratado, disciplinado, amado, no sentido de buscar resgatá-lo, levantá-lo, mas a sua prática deve ser repudiada, não deve ser tolerada, deve ser repudiada.
né? A prova disso, né, de uma igreja que é forte, que repudia o pecado, e que, por isso, ela é uma igreja que não tenta justificá-lo, a prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante, não cumpre o seu papel, né? Não cumpre o seu papel. Bom, conclusão da lição. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. Isso é perigoso. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino, como nós já vimos, né? No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, né, em outros casos, como no caso da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Aquela questão ali do rapaz que estava deitando com sua madrasta, né, pegando a mulher do pai. E ele teve que sofrer a disciplina, né? E mais tarde nós vamos ver que, graças a Deus, ele se arrependeu. Então nem sempre a coisa vai acontecer de forma fulminante, né? No caso de Ananias e Safira, eles não se arrependeram e teve a morte espiritual e a morte física. Mas em outros casos, há um período maior para que a pessoa, né, se arrependa. Isso aí cabe a Deus, né? A gente não deve julgar. O que a gente deve fazer é fugir da aparência do mal, resistir o diabo, sujeitar-nos a Deus, né? Resistir ao diabo para que ele fuja de nós. É isso que nós devemos fazer. Bom, em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Então, queridos, essa é a lição de número 6, que nós possamos aprender, né, ser lembrados de que Deus nós servimos, né, sermos lembrados de quem somos e qual Deus a quem servimos, e entender que Ele é um Deus zeloso, né? E, portanto, Ele requer santidade da sua igreja, que possamos não seguir, né, o exemplo desse casal e deixar com que nossos desejos, nossas vontades venham falar mais alto, né, a ponto de darmos lugar a Satanás em nossas vidas, para sermos um instrumento de engano na casa do Senhor. Tá bom? Que Deus continue abençoando você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você desejar, se inscreva no nosso canal e compartilhe também com seus amigos. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço e até a próxima lição.